Pega o casamento, pega o casamento aí. Vai em ordem. Ó, e esse vestido aqui foi eu que desenhei. Sério? Ah, eu acho que não vai. Ainda tá filmando. Uma das coisas que a Nancy fala com frequência, ela nos encoraja a compartilhar com outras mulheres, a sermos multiplicadoras da palavra de Deus e do que Deus tem feito nas nossas próprias vidas. Durante muitos anos eu jamais poderia imaginar que aquilo que, essa quebradeira que Deus tinha feito anos atrás na minha vida, no meu secreto, hoje Ele estaria usando, me usando como um vaso totalmente de barro, mas um instrumento na mão dele, para que muitas mulheres sentissem identificadas com a minha história. Eu sou Karina Alvarenga Palmeira, nasci e criei na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Sou casada com o Cássius há 26 anos e temos 3 filhos, Gabriel, Emanuela e Lídia. Desde muito nova eu fui criada dentro da igreja evangélica e aos 8 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu sempre tive muita facilidade para me comunicar, para falar. Então, desde muito nova, no ambiente escolar, eu já era líder de turma, eu chefiava equipes de gincana. Veio a adolescência, essa facilidade ainda aumentou. Comecei a aprender a tocar piano, tocando na igreja. Comecei a trabalhar com os adolescentes, montamos um coral. Chegamos a ter 40 adolescentes naquele coral e fazíamos cantata na igreja, em vários lugares da cidade. Com 16 anos eu comecei a namorar o meu esposo. Eu era muito nova e ele também tinha 18 anos de idade. E o nosso namoro durou cerca de 6 anos quando nós nos casamos. Mas nesse meio tempo, eu comecei a fazer faculdade de Direito. E quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu passei para o concurso da Justiça Eleitoral. E com 19 anos eu já trabalhava dentro de um cartório. Dada essa minha facilidade de comunicação, eu acabei assumindo a chefia desse cartório quando eu tinha apenas 21 anos de idade. Talvez eu tenha sido uma das chefes mais novas em todo o Brasil, pelo menos naquela época. E na chefia de um cartório eu comecei a liderar muitas pessoas, homens e mulheres, e trabalhava nos processos eleitorais, fazendo treinamento de muitas pessoas. Então eu estava acostumada a dar ordens e fazer a coisa acontecer. Então, logo no início do casamento, vieram vários conflitos, porque eu tinha muita dificuldade de me submeter ao meu esposo. É impressionante, porque no ambiente de trabalho, a gente não tem essa mesma dificuldade. Nós conseguimos nos submeter com facilidade à chefia, muitas vezes a algum colega que coloca ali a sua opinião, mas quando a gente entra dentro da porta da nossa casa e é o nosso marido, aquele que Deus separou para ser uma só carne conosco, as coisas nem sempre fluem assim. E eu sempre gostei muito de fazer as coisas do meu jeito. E eu não achava, sinceramente, que eu estivesse errada. Eu achava que o que eu queria era certo, estava de acordo com a palavra de Deus e com aquele jeitinho que nós mulheres temos, que às vezes é bem teimoso e por outras vezes até manipulador, queria dobrar as circunstâncias para que ele seguisse do jeito que eu achava mais conveniente. Só que as coisas foram avolumando e piorando muito, porque com muita frequência a gente entrava em muitos choques, Claro que um casamento não fica tão estremecido por culpa de um só, sempre tem os dois lados. Mas, no fundo, eu sempre via o meu lado, E queria saber sempre de mudar o outro. Quando nós completamos 5 anos de casados, nasceu o primeiro filho. E aí que o negócio desandou mesmo.
Quando o nosso filho mais velho estava com 5 meses, eu resolvi então sentar na frente do computador e rascunhei todo o nosso divórcio. Como eu sou da área jurídica, eu planejei tudo. E coloquei ali todas as questões de guarda, visitação, alimentos, partilha de bens, tudo. E praticamente já estava pronta a nossa sentença. Mas talvez tenha sido exatamente naquele momento que, de uma forma que eu não sei explicar, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: eu não te trouxe até aqui para que você se separasse nesse momento. E eu conhecia a palavra de Deus, sabia que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. E eu orando assim, eu falei: Senhor, essa história não está se fechando. Eu não estou conseguindo entender tudo isso que está acontecendo. Eu não sei como mudar esse cenário. Eu confesso que tudo que eu estou fazendo não está dando certo. A minha intenção é a melhor possível, porque a gente sempre está cheio de boas intenções. Mas a maneira como eu estou dirigindo a minha filha e cuidando do meu lar, do meu marido, do meu filho, não está dando certo. Então eu preciso desesperadamente da sua ajuda. Naquele momento eu assumi a minha total falência e o meu desespero por Deus. E aí Deus ali começa a inaugurar uma nova estação na minha vida. E eu orei entregando tudo ao Senhor. E falei: olha, eu não sei quanto tempo vai demorar para o Senhor mudar essa situação. Se será 1 mês, se será 1 ano, 10 anos, 30 anos. Mas eu me comprometo a não sair deste lugar. Eu vou permanecer aqui, que foi onde o Senhor me trouxe até este momento. E nós prosseguimos. Não foi fácil. Veio a 2ª filha, a 3ª filha. E eu já vinha num processo, buscando a Deus, procurando respostas e como que eu poderia colocar em prática aquilo que eu conhecia da Bíblia, mas no meu dia a dia parece que sumia da minha mente, ou não fazia sentido, eu não sabia como aplicar, né? Nós já íamos na Palavra da Vida em Atibaia e numa certa ocasião meu esposo foi com o meu filho no retiro pai e filho. Na época a nossa caçulinha era bebezinha. E ele voltou de lá com um presente para mim. Quando eu abri, era um livro. E eu olhei para a capa daquele livro, estava escrito: Mulher, sua verdadeira feminilidade e design divino. Eu olhei para aquela capa e falei assim: por que ele trouxe um livro sobre feminilidade para mim? Sou tão feminina, né? Sou casada, tenho 3 filhos, trabalho, cuido da casa, trabalho na igreja. Não estou entendendo por que esse livro sobre feminilidade. Então, assim, a princípio, eu coloquei o livro, assim, em parte da prateleira e deixei. Passados alguns dias, eu pensei: poxa, ele trouxe esse livro com tanto carinho, com tanto amor e me entregou. Então, eu vou ter que ler, até para ele ver que eu estou valorizando o presente que ele me deu. Comecei a abrir e a ler. E aí, já na primeira página, ali na introdução, em que a Mary e a Nancy vão falando sobre propósito de Deus para as mulheres, como é a visão do mundo sobre o feminismo e toda aquela história, eu falei assim: nossa, elas estão falando sobre a minha vida. Essa sou eu. Eu nunca poderia imaginar que eu era uma feminista, mas eu era. Então, a partir dali, todas as manhãs, eu sentada na minha cama, buscava o Senhor, abria o livro com a Bíblia do lado, ia lendo, ia lendo, ia lendo. E Deus foi fazendo assim uma verdadeira quebradeira na minha vida, de alto a baixo, né? Cada página que eu lia, eu era extremamente confrontada. E via muitas coisas que eu estava acreditando da maneira errada, muitas mentiras em que eu acreditava. Outras, parece que as escamas dos meus olhos iam caindo. Eu falava: nossa, mas é isso, né? Sobre todo esse lindo projeto extraordinário, miraculoso, maravilhoso e transcendental de Deus para ambos os gêneros, masculino e feminino.
e tudo que ele esperava da família para espelhar e espalhar o reino aqui na terra, eu falei, nossa, a gente está indo pelo caminho totalmente errado. Então foi um processo longo, foram muitas manhãs chorando na presença do Senhor. Depois do Mulher Verdadeira Design Divino, meu marido foi sentindo naturalmente uma grande mudança em mim, porque isso vai fluindo de dentro para fora, né? Não foi uma transformação exterior de estética, de beleza, de cabelo, de roupa, não foi isso. Deus foi trabalhando em áreas muito profundas. Começou a quebradeira naquela época, mas ela continua até hoje. Eu estou literalmente mudando a cada dia. Depois do Design Divino, aí eu fui ler Mentiras em que as Mulheres Acreditam, é a verdade que as liberta. E aí a quebradeira ainda aumentou ainda mais. Em 2020 começaram, pela graça de Deus, os podcasts do Aviva em português, né? E assim que eles lançaram, eu comia, eu bebia cada episódio. E eu me lembro que eu comecei com aquele assim, avivamento, quem precisa disso? E a pergunta da Nancy era, você está desesperada por Deus? E eu caminhava pelo bairro, correndo, e eu botava assim no meu ouvido. E eu chorava. Eu falava, nossa, é exatamente isso. É exatamente essa fome que eu sinto, o desespero que eu sinto por Deus. Eu encontrei uma pessoa que está falando exatamente o que eu estou pensando, né? Quando o livro de Provérbios nos fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, eu vi essa verdade muito clara dentro do meu casamento. Eu queria agir com a minha sabedoria, com o meu jeito de liderar, de gerir, de administrar as coisas. Mas o meu marido, ele já nasceu com uma liderança nata. E ele tem esse senso de autoridade muito forte. Então, tudo que eu queria fazer do meu jeito, ele botava um freio, né? E aí vinha o conflito. Ele não aceitava e eu também não aceitava. Mas, à medida que eu fui caminhando, os podcasts me ajudaram demais. Eu fui entendendo como exercitar essa sabedoria. E fui vendo uma transformação também excepcional do meu marido nesse processo. E não só dele, mas também dos nossos filhos. E essa mudança tem sido gerada mesmo pelo Espírito Santo a cada dia, né? Então, hoje, eu olho para os meus 3 filhos e eu falo isso sempre para eles. Vocês querem ver um milagre? Olhem para o papai e para a mamãe. Nós somos um milagre de Deus. E Deus tem transformado tudo na minha vida. Um texto da palavra de Deus que me ajudou em todo esse processo. Eu amo muito o livro do profeta Isaías. Então ele é todo pintado aqui na minha Bíblia. Foi Isaías 54:5, que nos diz assim: porque o seu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E essa palavra, a Nancy fala muito isso. Você tem que investir seu tempo lendo a palavra de Deus, absorvendo cada trechinho daquele versículo, meditando, mastigando, estudando, memorizando, até que ele permeie cada célula do seu corpo. E esse foi um dos versículos que Deus falou muito e continua falando na minha vida. Às vezes nós colocamos muitas expectativas na outra pessoa, sendo que quem só vai suprir a profundidade do nosso ser, a carência extrema que nós temos, é somente o Senhor Jesus Cristo.